Bom, amigos aqui do curso de ensino Renato Saraiva, estamos aqui começando mais uma aula de resolução de questões de concurso, aqui no caso da banca do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Foi uma prova recentemente realizada aqui no Brasil. Uma prova realizada pela banca própria do Ministério Público do Rio Grande do Sul, na qual foram cobrados conhecimentos tanto num grupo temático de direito número 1, de direito constitucional, direito administrativo, direito municipal, direito eleitoral, direito financeiro e direito tributário. E é esse grupo que nós vamos nos ater aos comentários das questões, devido ao tempo para a elaboração do vídeo, da duração do vídeo. Então, por isso, nós vamos resolver e comentar as questões que foram objeto dessa prova do Ministério Público do Rio Grande do Sul, realizada nos dias 18, 19, 20 e 21 de maio de 2015. Essa prova é a prova escrita, a prova discursiva do concurso para promotor de justiça, e foram cobrados conhecimentos relativos a esse grupo que nós vamos abordar. A questão número 1 dispunha sobre a liberdade de expressão e vamos ver o seu conteúdo. No que tange à liberdade de expressão, embora ausente cláusula geral literal na Constituição Federal de 88, trata-se de direito fundamental que se apresenta como gênero, a abarcar diversas manifestações específicas. Nesse contexto, discorra sobre: letra A, 3 manifestações específicas do conteúdo, âmbito de proteção da liberdade de expressão, com a respectiva indicação do direito constitucional positivo. Bom, nesse item, ou nessa linha, o examinador queria que o candidato expressasse o seu conhecimento em direito positivo, indicando quais seriam as manifestações da liberdade de expressão dentro do conteúdo de direito fundamental expresso no artigo 5º da Constituição. Nesse sentido, as 5 referências às quais o examinador se manifestou em termos de espelho de resposta foram a liberdade de manifestação do pensamento, incluindo a liberdade de opinião, prevista na Constituição no artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão artística, prevista na Constituição Federal também no artigo 5º, já no seu inciso 9º, e a liberdade de ensino e pesquisa, prevista na Constituição no artigo 206, inciso 2. Também abordava a liberdade de comunicação e informação, a liberdade de imprensa, prevista no artigo 5º, inciso 9 e 220, e a liberdade de expressão religiosa, prevista no artigo 5º, inciso 6. Então, observe que o examinador aqui queria apenas o conhecimento de direito positivo pátrio, previsto na Constituição, no que tange ao âmbito de proteção da liberdade de expressão. Em seguida, na letra B, o examinador queria saber a importância da DPF número 130, aquela que discutiu a questão da liberdade de expressão, e a lei de imprensa, que inclusive foi nessa DPF, que não foi recepcionada a lei de imprensa no ordenamento jurídico constitucional pátrio vigente. Nesse sentido, as suas consequências no que tange à vedação de censura, levando em conta decisões posteriores do STF e o direito de resposta. Então, essa questão ela se detinha em 3 pontos fundamentais para que o candidato mencionasse: a importância da DPF 130, a seguir a vedação de censura e, em seguida, levando em conta as decisões posteriores do STF e depois o direito de resposta. A resposta ela tangenciava a 3 questões envolvendo decisões do STF. Em primeiro lugar, a decisão da própria DPF 130, em 2009, quando o STF decidiu pela não recepção em bloco da lei de imprensa. Importante destacar essa forma de não recepção, porque não foi uma recepção isolada da lei de imprensa, não, pelo contrário, ela foi uma recepção em bloco, não recepção, e destacado pelo ministro Carlos Aires Brito, que seria totalmente incompatível com o ordenamento jurídico constitucional, vedado ao legislador disciplinar matéria essencialmente de imprensa, e afirmando o caráter prevalente da liberdade de expressão, fonte de dignidade da pessoa humana
e na importância para a sociedade democrática em relação aos demais direitos fundamentais, sendo essa decisão tomada por maioria do tribunal. Em seguida, também o examinador cobrava do candidato pontos sobre a vedação da censura, consagrada no artigo 220, parágrafo 3º da Constituição, foi reforçada também na decisão da DPF 130, caráter prevalente de liberdade de expressão. Mas o STF, por exemplo, na reclamação 9428, julgado em 10 de dezembro de 2009, também de relatoria do ministro César Peluso, manteve decisão judicial impeditiva de publicação em veículo de imprensa de dados de um processo judicial tramitando em segredo de justiça que poderiam prejudicar a honra e imagem de um político. Então, essa matéria não está pacificada na jurisprudência, podendo-se afirmar que o Supremo Tribunal Federal apresentou essa decisão prevalente da jurisprudência na DPF 130 sobre a lei de imprensa e a sua não recepção. Entretanto, em alguns casos, fica ressalvada a possibilidade de preservação do sigilo no caso de para salvaguardar os direitos fundamentais de terceiros. Portanto, matéria que, no que tange ao controle jurisdicional, mediante tutela antecipada, na salvaguarda de direitos fundamentais e de terceiros. A seguir, o direito de resposta. A terceira pergunta, que tangenciava ao tema de liberdade de expressão, dizia respeito ao direito de resposta no contexto da lei de imprensa. O direito de resposta proporcional ao agravo está previsto no artigo 5º, inciso 5 da Constituição, e além da defesa individual contra opiniões e imputações ofensivas, é um meio de assegurar o contraditório na esfera pública de comunicação e, portanto, garantia da democracia. Mesmo com a supressão da lei de imprensa, a norma constitucional é de aplicação imediata e a falta de legislação específica não é obstáculo ao seu exercício, já que foi acolhido pelo STF na relatoria do ministro Celso de Mello, julgado na apelação civil 2695 e consta do artigo 14 do Pacto de São José da Costa Rica de hierarquia supralegal, além das previsões específicas na legislação eleitoral, no caso a Lei 9.504 de 97. Esses conhecimentos todos possibilitavam o candidato a obter a totalidade da pontuação exigida pela questão. O problema dos limites da liberdade de expressão e, particularmente no caso do discurso do ódio, hate speech, e a negação de fatos históricos. Essa é uma outra questão também que está muito em evidência, a questão do discurso do ódio, o hate speech, em que o examinador exigia do candidato que ele demonstrasse seu conhecimento sobre os limites. A liberdade de expressão não é absoluta, assim como os demais direitos fundamentais. Ela encontra seus limites no exercício de outros direitos fundamentais e salvaguarda, mesmo na dimensão objetiva, deveres de proteção de outros bens jurídicos constitucionais, ainda que tais limitações não estejam expressamente autorizadas pela Constituição Federal. Quais limites e em que medida são tarefas para o legislador, por exemplo, legislação penal, e para o judiciário no controle do abuso da liberdade de expressão, sempre com o limite da censura de cunho ideológico, político, artístico e observada a proporcionalidade. Esses parâmetros podem ser observados no julgamento do STF, no RE 511-961 de São Paulo, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Essa questão também permitia que o candidato obtivesse 2 pontos. A seguir, foi também abordada na mesma assertiva a questão do discurso do ódio, e essa vai ser a próxima questão abordada aqui. O discurso do ódio ele se insere nesses limites da liberdade de expressão, forte na dignidade humana das pessoas e grupos afetados por mensagens discriminatórias e incitatórias do preconceito, do ódio e até da violência. O paradigma do Supremo Tribunal Federal é o habeas corpus 82424 do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Maurício Correia, que determinou o antissemitismo, que tipifica crime de racismo e é imprescritível, diante de obras que negavam o Holocausto judeu. A mera negação de fatos históricos, despida de intuito discriminatório ou preconceituoso, todavia pese alguma hesitação no direito comparado,
configura exercício da liberdade de expressão. A questão recrudesce, por exemplo, com charges de cunho religioso que tensionam o mundo islâmico. Então, agora já cumprindo o tempo determinado pelo concurso, agora nós vamos encerrar aqui. Não vamos poder continuar comentando as respostas, mas certo de que os amigos ouvintes que gostarem da apresentação poderão continuar ouvindo esse vídeo em uma outra oportunidade. Até lá, amigos. Um abraço e bons estudos!